Dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma mentoria, a MED 60 dias, onde eu venho aqui analisar de forma cirúrgica a rotina de alunos que desejam passar em medicina esse ano. Veja bem, não estou falando que você vai passar em medicina em 60 dias, tá? Até porque são dois processos seletivos ao longo do ano dos maiores vestibulares. Então, ou você passa ali no início do ano, ou você passa no meio do ano, né? Se você quer fazer medicina de graça. Por que 60 dias? Ao longo dessa mentoria, a gente vai falar da onde que surgiu esses 60 dias, tá? Mas só para deixar claro aí para vocês, quem não se inscreveu ainda no projeto Você na Medicina, que vai acontecer do dia 2 ao dia 8 de agosto, se inscreve no meu link na bio, faça a inscrição, é 100% online, 100% gratuito, e durante esse evento eu vou te ensinar como passar em medicina em 60 dias. De novo, não estou dizendo que você vai passar em 60 dias, porque são dois processos seletivos ao longo do ano. Estou dizendo que você precisa aprender o como, tá? E para isso você vai demorar em média 60 dias, ok? Então vamos chamar aqui então a Maria para a gente poder conversar com ela. Vamos ver como é que está a rotina de estudo dela. Oi, Léo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Tô bem, e você? Eu só vou aumentar o volume aqui. Isso, só para eu poder Tá. te escutar bem. Tá, perfeito. Maria, aqui tá bem frio, tá? Tá 2 graus. E Nossa, aqui no Nordeste tá cerca de 20 graus e a gente já tá morrendo de frio, porque a gente não é acostumado. pra tu ver, né? E olha que já dá para fazer um self-study aí, né? Nessa diferença de temperatura, biomas, né? Já dá para Sim. fazer um self-study bem legal. Para quem não sabe o que é self-study, self-study é uma ferramenta, né, Maria, de memorização acelerada que eu desenvolvi para ajudar os vestibulantes de medicina a memorizarem os conteúdos do vestibular. Maria, então, conta para nós qual que é a cidade, qual que é o estado que você está falando. Eu moro em Pernambuco, em Cumaru, eu moro no interior. É uma cidade bem distante da capital, Recife. Uhum. Pernambuco. Dá o que mais ou menos quantos quilômetros até Recife? Eu acho que cento e pouco. Tá. E tem faculdade de medicina na tua cidade? Não, o plano é mudar para a capital. Uhum, tu quer fazer em Recife. Que lá tem a Isso. federal, isso? Sim, tem as federais, as particulares. O engraçado é que eu quero entrar pelo ProUni na FPS e lá eles usam PBL. É uma faculdade Opa! maravilhosa. Falou Eu em se eu, pu- PBL, eu já tô dentro. se eu pudesse voltar, né, e pudesse escolher, eu também escolheria uma PBL, né, mas é aquela coisa, né, eu fiz o melhor que eu conseguia e agora na residência, né, eu vou poder escolher isso, né? Lá na época de vestibulando eu fui para que deu. Mas depois eu quero escolher a que eu quero. E por que ProUni? Me conta aí. Às vezes eu falo que eu sou ProUni 100%, o pessoal me critica falando que eu não passei na federal, que não sei o quê. Assim, tem as federais aqui, mas eu realmente gostei muito da FPS. O hospital é excelente, é o IMIP, muito bom mesmo. Eu acho que seria uma experiência incrível para mim. Tem mais dinheiro, né, Maria? É, O grande diferencial da Universidade Federal e para particular é que a particular ela tem que investir muito dinheiro, porque o aluno pensa o seguinte, né? No caso, na minha, eu estou aqui pagando R$ 10.000 por mês e eu quero uma estrutura top, eu quero um hospital top, eu quero bons professores e a faculdade é obrigada a dar isso. Já na Universidade Federal, se o professor quiser, ele te dá aula ou não te dá aula, né? Ele é concursado, ele tem o salário dele todo mês, então. E já na particular, não. A particular, nós queremos isso e ponto. exatamente, é assim mesmo. E realmente Tem. é uma estrutura muito boa. Como eu falei, é o PBL, e eu realmente me Uhum. interessei muito por essa faculdade. Perfeito, show, show. E eu vejo assim, meu irmão faz na federal, né? E assim, tem uma diferença bem grande, né? E óbvio, né, que a federal de medicina, todo mundo almeja e tal, né?
Mas eu, por exemplo, depois no meio do ano, né, quando eu poderia ter passado em várias federais, eu não quis, vou botar ali só para ficar dificultando aquelas pessoas que querem passar na federal, né? Porque se tu parar para pensar quem passa no ProUni, né, e eu passei no início do ano, é, provavelmente consegue passar no SISU também, né? Só que eu tomei uma decisão bem errada, né? Eu fiquei com Ah, medo e tal, e tomei uma decisão errada, e depois, no meio do ano, eu não quis mais ir atrás disso, porque eu estava bem na faculdade, era tipo 5 minutos da minha casa, né, o hospital. Então, eu vou ficar de boa aqui, não vou. E daí, na época, eu fazia muito YouTube, né? Hoje eu também faço, mas nessa época ali, eu já produzia bastante conteúdo no YouTube. Eu via tantas pessoas, né, que ficam tipo puta da vida, daquelas pessoas que já passou em medicina, o cara já tá cursando e vai lá e mete a nota dele no SISU só para ficar dificultando o processo, né? Então eu não é, quis é por fazer causa isso. de status, geralmente. Não é porque realmente queira fazer, é status. Só pra dizer, eu passei na federal. Isso aí. E tipo assim, se a pessoa quer me seguir só porque eu passei na federal, pô, então não me segue. Eu quero que ela me siga pelo conhecimento que eu vou passar para ela. Então, se ela quer me seguir só pelo resultado que eu tive, então nem precisa seguir. Pode, vai lá seguir outro cara, então, que passou na USP e tal, né? Pode seguir lá. Eu quero que o cara me siga pelo legado que eu quero deixar, né, Maria? Que é ajudar vestibulandos de medicina baixa renda. Então, por isso que eu quero que ele me siga. Não quero que ele me siga porque, eu passei na federal. Então, se ele quer seguir só por isso, então não precisa me seguir. É Foi verdade. esse o meu racional, assim. Mas, enfim, vamos lá. Então, tua meta é ProUni, né? Enem, então Aham. tu tem uma chance no ano, né? Isso que é complicado, porque às vezes eu falo assim, vou te ensinar como passar em 60 dias. Aí o cara pensa assim, nossa, eu vou estudar 60 dias aqui de forma fácil, vai ter uma fórmula mágica, uma pílula milagrosa e vou passar em medicina. Só que ele tipo, não entendeu que ele são dois processos durante o ano. Ou ele passa são uma prova por ano, se for para a Unicisu. É uma prova no ano, então é uma chance que ele tem. Então não tem, né? Eu tô dizendo o quê? Que ele precisa refletir, parar e melhorar o método de estudo dele, né? Porque o problema é o método que talvez não está trazendo resultado para ele, e aí ele precisa de 60 dias. Mas enfim, vamos lá. Maria, então tu quer ProUni, provavelmente vai fazer o Enem esse ano, né? Me conta o teu antes, eu acho que é melhor, tá? Para mim ter um contexto aqui, e até depois esse conteúdo vai ficar gravado e a função dele é ajudar outras pessoas também, né? A tua história e tal vai ajudar outras pessoas. Vamos lá, conta o antes aqui para a gente ter uma noção. Como que era o teu estudo antes de me conhecer? Bom, eu terminei o ensino médio ano passado. Meu terceiro ano a gente não teve aula direito por causa da pandemia e tal. Aí eu comecei a fazer um cursinho. Logo de cara eu pensei, não, vou comprar um cursinho. Peguei um daqueles que supostamente mais aprovam e Uhum. comecei a fazer. E aí eu passava Era online ou basicamente presencial? online. Não tinha Online. presencial aqui Tá. na minha cidade. Aqueles baratinho por mês? Tá, beleza. Sim, pronto. Então eu estudava cerca de 12 horas por dia. Eu ficava muito cansada e foi terrível, porque eu estudei bastante, quer dizer, estudei e quando chegou no Enem, quando eu vi o resultado, não foi suficiente. Então eu fiquei bastante frustrada. Eu pensei, e não tá dando certo. E esse é o cursinho que mais aprova. Eu pensei, esse ano eu tenho que estudar muito mais. Vou assinar mais plataforma? Tu pensou isso? Eu É, assinei uma, então preciso assinar mais plataforma. mas com os professores especializados, mais ainda. Vou procurar outro curso que mais aprova, mas nada dava certo. Tá, e como que ficou assim o teu nível emocional com essas 12 horas, com bastante videoaula, questões? Como é que ficava esse teu nível emocional ali pré-prova? Para falar a verdade, eu não fazia questões. Um mês antes da prova, eu acho que eu fiz 2 simulados dos 2 dias do Enem e eu tive um péssimo resultado. E eu fiquei muito frustrada. Meu Deus, se no simulado eu estou indo assim, imagina no Enem. Aí o Enem foi uma grande decepção para mim. Sinceramente, Como eu é que tu fiquei saiu assim, abalada. abalada? Assim, se tu Foi. pudesse citar uma coisa que faltou pra ti, assim, tu saiu do Enem cansada, desmotivada, e tu pudesse citar uma coisa que faltou pra você. Questões. Sem dúvida nenhuma, questões. Eu também, sabe, Maria, quando eu saí da prova, assim, no ano que eu fui reprovado, né, antes de ser aprovado, eu saí da prova pensando assim, cara, não é videoaula. Tipo assim, não sei se foi Deus, o que que foi, mas assim, eu recebi.
um recado assim, não é videoaula, não é plataforma, é provas. Eu tenho que aprender a fazer prova. Eu não posso ficar no meio da prova com todos esses pensamentos, com essa insegurança, porque eu nunca fiz prova. É verdade, eu saí exatamente assim. Eu pensei, eu tenho que parar de assistir tanta aula e investir no simulado, porque a gente não sabe fazer a questão. Pode até ter a base, mas a prática não tem. E também tem a questão de esquecer os conteúdos que a gente vê. Eu sempre senti isso. Eu fazia a tal da revisão espaçada, só que nem sempre dava para fazer, né? É complicado. Às vezes tinha dia que eu não estudava, tinha dia que estudava, a revisão ficava O cursinho que te mais. ensinou essa estratégia de revisão espaçada? Sim, sim, um cursinho. Tá. E aí tu não conseguia fazer, não fez muitas questões, focou mais na base teórica. Tu tinha essa visão da base teórica? Eu preciso ter uma base para poder fazer questões? Sim, sim, sempre tive. Desde a escola é o que foi ensinado a gente, né? Então eu pensei, se Uhum, um professor está dizendo isso, é porque é o certo, né? Mas uhum. não é bem assim. E tu sabe, Maria, que é uma coisa bem interessante para nós falar aqui, que a gente sai da escola achando que você fez um péssimo ensino médio, que ninguém te ensinou nada e que você precisa de base. Para você conseguir passar em medicina, você precisa de base. Ninguém chega e diz assim, ó, para você passar em medicina, você precisa de prática. Esquece a sala de aula, esquece a videoaula, esquece o cursinho baratinho e vai fazer prática, vai praticar, vai botar a mão na massa. O engraçado é que no ensino médio eu sempre tive essa consciência que eu não conseguia aprender lá, porque era integral. Era tipo das 7h30 da manhã até as 4h40 da tarde. Aí eu ficava cansada, não me alimentava bem, não dormia direito, tinha ansiedade, tinha prova, tinha que prestar atenção na aula. E era uma série de coisas que mexem muito com o emocional da gente, tanto do estudante do ensino médio quanto do medibulando, né? É, Maria, eu gosto da frase o seguinte: o barato sai caro. Você Exatamente. pensou assim, Léo, eu preciso de base, eu fiz um péssimo ensino médio. Aí tu provavelmente foi no YouTube e viu lá. O cursinho X é o que mais aprova, né? Olha quantas aprovações em medicina os caras têm. E aí tu pensou, pô, um valorzinho baratinho por mês, vou assinar esse daqui. Eles têm 4 aulas ao vivo por dia, eles têm 20 mil questões com resolução, que muitas vezes é ruim para o aluno, né? Essa resolução, porque daí ele fica É, preguiçoso, o nosso cérebro é exatamente. preguiçoso, fica viciado em ver resolução e não faz as questões, não sofre com um erro, porque no dia Não da prova bota a não mão vai na ter massa, resolução. suja a mão de terra. Sempre espera pelo professor, exatamente. E aí tu faz esse cursinho, isso te deixa mais ansiosa, mais nervosa. 30 dias antes da prova, você vai lá e faz um simulado, faltando 30 dias, né? Uma metáfora. Imagina que você vai correr Esperando uma um maratona. milagre. Você vai correr uma maratona e 30 dias antes da maratona você corre 2 vezes na rua. É, exatamente. Tu sentiu isso assim? Pô, o barato saiu caro. Perdi um ano de estudo com a plataforma online. Perdi um ano de estudo, perdi dinheiro, perdi tempo, perdi meu emocional, perdi tudo. 3 coisas, né? Perdeu o emocional, perdeu o tempo e perdeu o dinheiro também, né? Porque a tua família provavelmente pensaram, pô. E aí, vamos falar da família agora. Porque assim, beleza, tu perdeu o teu emocional, perdeu o tempo, perdeu o dinheiro. E a tua família? Porque assim, ontem, eu não sei se tu viu a live que eu fiz com a Diana. Diana é uma aluna do Atleta da Mente, primeira turma que foi aprovada agora. Segunda-feira ela começa a faculdade de medicina dela. E aí ela fala o seguinte, que quando tu vê a pessoa só estudando em casa, ninguém te dá valor. Ah, ela tá estudando ali, fica só naquele computador, não tá estudando, não tá fazendo nada, não tá trabalhando, tá só ali. E aí quando você passa em medicina, aí muda. Aí você sai de uma pessoa ali que estava fracassada, que não só ficava na frente do computador, e você vem para uma pessoa que daqui 6 anos vai ser médica. Aí quando você chega aqui, quando você sai de vestibulando e vira, tem um salto gigantesco. Aqui está o vestibulando de medicina e aqui está o estudante de medicina.
Aí quando você chega aqui, todo mundo, meu Deus, ela passou em medicina. Ela é um gênio. Foi o cursinho, ótimos professores. E aí, como que foi a relação da tua família, né? Porque tu tava aqui, né? E tava fazendo cursinho, tava... Como é que eles viram esse contexto? Eles te apoiaram? Foi bem tranquilo? Bom, assim, eles apoiaram demais, pagaram o curso e sempre me deram apoio. Mas eu acho que foi um baque para todo mundo quando viu a nota do Enem, tanto para mim Uhum. quanto para eles. Porque realmente eles esperavam um resultado bom esse ano, mas não deu Uhum. certo. Isso aí. Mas agora, assim, eu queria que tu não se referisse mais à nota, né? Tá? Porque isso Aham. pode te prejudicar também. Só um detalhezinho, pensa na tua taxa de retenção. Será que eu sei esse conteúdo? Será que eu não sei? Tá? Isso é bem importante. Porque se tu for para nota, imagina aquela pessoa que quer emagrecer. E ela quer emagrecer e já sobe na balança, né? Fica todo mês subindo na balança. Tanto que no TEC, né, a técnica de estudo de circuito, eu falo para os alunos não ver acertos, né? Não mexe com acertos. Deixa ele em banho-maria. Foca em taxa de retenção. Olha para a questão, eu domino esse conteúdo ou não? Né? Acho que essa é uma estratégia bem interessante. Beleza. E aí tu volta 2021 e começa a estudar, correto? Correto. E aí como é que eu apareci na tua vida? Eu tava olhando no Instagram, assim, eu sempre assistia uns vídeos de guru, assim, nossa, pega esse cronograma aqui, segue esse que você passa, vai na fé. Aí eu encontrei você, que tinha um diferencial, que você era baseado na ciência, né? E como a gente tá vendo numa época que a gente tem que acreditar bastante na ciência, eu pensei, tudo que ele está dizendo tá fazendo sentido. Eu participei do Desafio Você na Medicina. Uhum. Aí eu assisti a todas as lives. Fiquei, nossa, o que ele fala faz muito sentido. Então eu pensei, eu estou investindo no Léo, estou investindo na ciência, estou investindo num método que foi comprovado que funciona. Uhum. Então foi basicamente assim. E durante essas aulas ali, eu não falei em cronograma, eu não falei em plataformas online, eu não falei em questões, embora o método seja baseado em questões, mas é muito mais do que fazer questões. Tu viu, pô, é esse tipo de método que eu preciso para passar? Tu pensou assim? No começo eu fiquei bastante assustada, sinceramente, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Uhum. Então, logo no começo eu fiquei, meu Deus, como assim? Não pode assistir videoaula, questões, simulado toda semana. Aí eu achei bastante estranho. E para mim foi um grande desafio aplicar o método. Uhum. Foi bem Perfeito. E tu estranho. sabe que essa é um questionamento que muitos alunos fazem, né? Porque ele vê vários gurus, coaches, cronograma, né? Porque eu poderia vir aqui, Maria. Ontem eu recebi, tá? Ontem eu recebi uma menina querendo que eu divulgasse um cronograma. Eu ia ganhar 50%. É um cronograma lá, acho que era uns R$ 30 o cronograma. E aí ela falou, Léo, divulga aí para os teus seguidores um cronograma aqui que mais aprove, papapá, papapá, papapá. E você vai ganhar 50%. Cada aluno, cada seguidor seu que comprar. Aí eu pensei assim, cara, e eu recebo toda semana, tá? Toda semana aparece um aí querendo me vender alguma coisa e tal, que eu vendo alguma coisa e tal. E aí eu respondi a menina, pô, mas eu não usei cronograma. Como é que eu vou vender um cronograma se eu não usei? Dela, não, mas aqui esse daqui é bom, não sei o quê, e papapá, do Enem e tal. O cronograma de tantos dias pro Enem. E eu, cara, mas eu não usei isso. Eu vou estar mentindo para minha audiência. Eu não fiz isso. Eu não tô Eu vou aqui para ganhar divulgar o que eu não dinheiro. acredito. É basicamente isso Eu mesmo. não tô aqui para ganhar dinheiro. Olha, mas tu tem o teu treinamento, ele tá com a turma lotada, não tô aqui para te vender nada. E assim, daí eu falei pra guria, a guria começou a falar, eu nem respondi mais. Mas veja bem, tem muitas pessoas que estão aí só pelo dinheiro, né? Elas querem só o dinheiro do aluno, elas não querem entregar um conteúdo. Né? Eu, por exemplo, eu faço live todo dia de graça, todo dia de manhã tem aqui um conteúdo, né? Que sempre ajuda os alunos. Eu recebo, pô, Léo, que conteúdo top, não sei o quê. Então, assim, se eu quisesse, eu poderia fazer também, né? Eu pego, ó, quantos dias falta até o Enem, vejo os conteúdos que mais caem, né? Vou lá no Google, vejo o que mais cai, pego um PDF, monto ali um cronograma,
né? Boto meu nome, minto que eu usei esse cronograma, né? Sendo que eu nunca usei cronograma, e vou lá e 20 pila, ó, R$ 20, compro meu cronograma. Só que, tipo assim, não vai fazer sentido para mim, né? O atleta da mente faz sentido, porque eu sou o atleta da mente, né? Eu vivi na pele. Todos os conteúdos que tem lá são baseados na neurociência, mas eu vivi aquilo, né? Então, assim, eu só falo aquilo que eu fiz. Então, assim, é um método que a pessoa pode concordar ou não concordar. Mas a minha história, a história da Diana, a história da Lidiane, da Maiara, do Gian, da Carol, do Estevam, que foram os alunos que foram aprovados, tu não tem como não ver, né? Não tem como tu dizer que é mentira, é uma história. O cara saiu do zero e conseguiu passar em medicina. Fez cursinho, não teve resultado. Ontem, por exemplo, a Diana falando que ela ficou 1 ano, ela trabalhava 8 horas por dia. E o dinheiro que ela recebia ia direto pro boleto do cursinho. E aquilo fez ela. Esse cursinho, né? Que daí não é o barato sai caro, mas foi o dinheiro que ela investiu, que foi o dinheiro investido que ela não teve resultado, e isso fez ela perder anos, né? Tu, graças a Deus, Maria, tu já criou consciência disso rápido, né? Imagina tu emendar mais 1 ano com plataformas de especialidades, né? De matérias específicas. Imagina, aí tu vai lá e faz o Enem de novo e não vê resultado. E aí tu começa a se questionar, pô, será? Será, Deus? Será que não é um sonho fake? Será que medicina é realmente para mim? Será que eu não vou fazer outra coisa? Porque eu estudo aqui e não dá certo? E aí tu vê Será que que eu não louco. sou burra? Será que eu nunca vou conseguir passar? Também tem isso, é bem complicado. É complicado, né, Maria? E aí vem um ponto interessante, né? Em nenhum momento os vestibulandos culpam o método. Culpa o MEC. A culpa sempre é do MEC. Isso aí, a culpa é sempre do MEC, não do método. E aí, olha que louco, né? Ah, Léo, mas esse cursinho tem vários vídeos lá no YouTube de alunos que foram aprovados. E E aí tu que vai ver o aluno. reprovaram. E aí tu vai ver, tem 10 mil que foi reprovado, tem 5 mil que foi reprovado. E por que eles não falam isso? Vai enganar, Daí né? ninguém vai querer Tem comprar, que né? dizer o sucesso para vender. Aí ninguém vai querer comprar, né? Quem que vai querer Exatamente. comprar um que reprovou 97%, só 3% passou? E os 3% estudando há anos. Há anos, 3, 4 anos, né? Então, assim, é o cara que ia passar de qualquer jeito, né? É o cara ali que já ia passar, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Mas vamos lá. Quem pelo menos está aqui assistindo esse conteúdo já entendeu, né? Já pegou e aí ele faz o que ele quiser, uma informação, né? E aí ele pode usar esse conhecimento para não tomar decisões erradas, né? Eu também. Eu lembro, Maria, que eu pedi R$ 500, tá? Pedi para minha avó. Minha avó aposentada, trabalhou a vida inteira dela e foi uma das pessoas que sempre me apoiou. Aí eu tinha um caderno de questões, todas resolvidas, com todas as questões do Enem e tal. Vi no Google ali, pá, vou comprar esse caderno aqui, né? Vai ter questões, eu preciso estudar por questões e tal. Aí pedi lá R$ 500 para ela. Chegou os cadernos ali e tal. E aí, o que acontece? Eram questões divididas por conteúdos, então eu estava fazendo lá questões de ecologia, eu sabia a resposta, porque era um bloco de questões. Eu estava fazendo questões de cinemática, eu sabia a resposta, porque era o bloco de cinemática, né? As questões por áreas. Então aquilo não era um desafio para mim, né? Porque eu sabia qual que era o conteúdo das questões e aí o meu resultado era enviesado. E do lado da questão tinha a resolução. E aí o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele não quer pesquisar, ele não quer trabalhar em cima do erro, ele já quer ir direto para a resolução. Aí eu peguei R$ 500 e joguei fora, porque aqueles livros não melhoraram o meu desempenho. Por mais que eram questões, por mais que tinha resolução, por mais que tinha as questões divididas por blocos, né, de conteúdo, biologia, química e tal, né, aquilo me prejudicava. E tu vê, né, pelo racional, é óbvio, né, pô, eu vou fazer questões por áreas específicas, vai ter a resolução, só que estudar por questões é muito mais que isso, né? O PBL é muito mais que isso, não é só você ver resolução. E o engraçado é que eu comprei várias apostilas de questões e eu fazia o quê? Eu assistia a aula e logo depois de assistir as aulas eu ia fazer a questão. Aí, obviamente, eu acertava
Aí quando era ao longo prazo, eu errava as questões que eu tinha acertado antes. Que louco, né? Que louco. Mas enfim, Maria, aí você participa da jornada lá, né? Gosta do conteúdo, vê que é um conteúdo baseado na ciência, né? Fica um pouco desconfiada, né? Sobre o treinamento pela questão do método, né? Mas em mim, assim, você acreditou? Você teve uma dúvida aí em mim? Que pessoal, é mais um coach? Não no método, mas em mim. E você eu acreditei, porque se você passou usando esse método e outras pessoas passaram, para mim fazia bastante sentido eu fazer, até porque era baseado na ciência, né? Então eu acho que sim, eu sempre tive uma confiança grande em você. Que você também, pela sua linguagem corporal, passava credibilidade. Então, consequentemente, eu acreditava. Tá, Então, perfeito. foi bem O tranquilo. corpo, né? O corpo fala mais do que palavras, né? Exatamente. 70%, segundo a Amy Cuddy, neurocientista da Harvard Business School. Vamos lá. E aí você entra no atleta da mente, né? E o aluno, geralmente, ele demora 60 dias. 60 dias ele já começa a ter resultados extraordinários. Contigo foi assim também? Você pegou o método, aquela metodologia que é desenhada, né? É um algoritmo desenhado sofisticamente para faz isso, faz aquilo, depois isso, né? Respeitando as suas características, respeitando o teu tempo. Mas é como se fosse na cardiologia. Nós temos o algoritmo do infarto. Chega o paciente com infarto, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste, nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo algoritmo. Você joga aquele paciente nesse algoritmo e você vai dando o tratamento para ele, né? O ATM é a mesma coisa. Eu pego a Maria, eu pego todos os alunos, jogo eles nesse algoritmo e vou dando tratamento, obviamente, respeitando a individualidade de cada um. Então não é uma receita de bolo, é um algoritmo da mesma forma que a gente usa na cardiologia e nas outras especialidades médicas. Então daí que veio essa questão. Então é um passo aqui, passo ali, é isso, ponto. Como que foi no dia a dia, assim? Você conseguiu ter esses resultados, como os alunos têm, conseguiu ver a tua evolução ali, conseguiu aplicar o TEC, o PBL, começou a ver esse resultado? Sim, para mim foi bastante difícil fazer o método, porque a gente está acostumado com o método tradicional, né? Então, para parar de ver videoaula, começar a fazer simulado toda semana, mudar a alimentação, mudar a rotina, mudar muita coisa. Então, para mim, eu demorei mais que 2 meses. Até hoje, assim, Aham. às vezes eu mudo alguma coisa e foi bem difícil. Mas, assim, logo de cara eu vi resultado. Na nutrição, principalmente, acho que foi o ápice. Primeira semana ali, tu já conseguiu ver resultado já. Sim, a higiene do sono. Eu tinha insônia por causa da ansiedade. Quando eu comecei a fazer, melhorou muito. Meditação também. Foi uma coisa que eu nem sabia que gostava e no final das contas eu adoro. Faço todo dia, é muito bom mesmo, gostei. Isso aí. 3 vezes ao dia, né? Esse é o tratamento. Três meditações ao dia. E fazer a técnica de respiração durante o simulado, né? Puxa a mão aqui. Uhum. Antes A de vir aqui, eu fiz hiperventilação. hiperventilação. Isso aí, show. São várias técnicas de respiração, né? Eu passei 3 ali, que eu acho que é as mais importantes, né? Porque o curso não é um treinamento de respiração, né? Mas eu passei 3 ali, eu acho que são as mais importantes para vocês usarem agora. Beleza. E agora, como é que tu tá se sentindo, Maria? Tá se sentindo confiante? Quantos simulados tu já fez? Eu acho que 12 ou 13 simulados, porque eu fiz um terça-feira. Na segunda eu dormi super mal. Eu geralmente faço na segunda, então eu tirei o dia para descansar. E o simulado eu Boa, fiz na perfeito. terça. Então eu estou bem confiante mesmo. Eu já estou Uhum. percebendo que meu mapa do erro está diminuindo, então quer dizer que eu estou acertando mais. Minha taxa de retenção está ótima. Eu realmente não esperava um resultado tão bom assim no meio do ano. Eu fiquei bastante empolgada. E tu vê rápido, né? Não é que tu ficou anos, é agora, né? O resultado que tu teve em meses. Isso que é legal, né? É, Porque às vezes o aluno ele fica um ano lá com o método tradicional e ele não vê resultado. E aí, com essa metodologia, como ele faz muita prova, ele consegue ver a evolução dele. Ele vê, pô, essa questão aqui eu fiz no outro simulado. Esse conteúdo eu sei. Esse daqui eu preciso evoluir um pouquinho mais, né? E isso é legal de tu sentir isso, né? é. E o engraçado é que antigamente a pessoa pegava os conteúdos do Enem, tipo,
Revolução Industrial. Geralmente cai as consequências. Aí a pessoa vai lá, pega uma aula de 1 hora e alguma coisa para, sendo que só cai as consequências. É uma perda de tempo, basicamente. E é louco porque a maioria das pessoas não percebeu isso ainda, sabe? Tem várias pessoas, Maria, acontece todo ano, tá? O cara, ele vê eu falando que tá errado, ele vê esse tipo de conteúdo, tá? Ele vê. Só que assim, ele é São Tomé, né? Ele vai continuar ali, ele não vai acreditar, ele vai continuar ali. Pô, eu vou fazer aqui, vou assinar essa plataforma online, vou continuar aqui, vou ficar aqui. Ele não vai abandonar, porque eu no ATM eu mando jogar fora esses login de plataforma, joga fora. Isso daí vai, é o barato, sai caro. Mas enfim, aí ele vai lá, não, vou seguir aqui. Os caras mais, são os que mais aprovam, né? Ele, olha quantos vídeos tem de aprovação, beleza. Por isso, Maria, que quando eu vou fazer vídeo de aprovação, não sei se tu viu já quando eu faço, eu tenho muita consciência de explicar, de mostrar a origem da pessoa, de destacar bem da onde que ela saiu, tá? Porque às vezes quando eu via vídeo, eu via que o cara só falava da glória. Nossa, medicina, USP, Unicamp, pá, só da glória. Que a pessoa gastou dinheiro com o cursinho caro, tá anos escola estudando. particular, né? É, Só estudava, não pagava boleto, enfim. Então, quando eu pego um aluno meu que foi aprovado, eu disseco bem aonde que ele saiu, a luta, a dificuldade, estudava e trabalhava, para vocês terem essa noção. É muito mais difícil. É 10 vezes mais difícil para o vestibulando baixar renda. O buraco é mais embaixo. Então, eu gosto, quando eu vou fazer um vídeo, porque assim, é um vídeo que tem o objetivo de motivar e não desmotivar, né? E às vezes esses vídeos que a gente vê acaba desmotivando, porque tu vê, nossa, olha o cara aqui, 800 e pouco no Enem, meu Deus, eu sou burro. Tu fica assim, em vez de te motivar, te coloca lá embaixo, né? Então assim... Aí ele divulga os cursinhos que comprou, as apostilas, e a pessoa fica, nossa, eu só vou passar em medicina se eu comprar essas apostilas, se eu fizer esse cursinho. Então, assim, eu deixo bem claro, né, quando eu vou conversar com um aluno, né, da família ATM que conseguiu ser aprovado, eu gosto de focar bastante da onde que a pessoa saiu, as dificuldades, a luta, né, para depois chegar na glória, ver aonde que a pessoa saiu. Mas, enfim, o que acontece, Maria, que eu estava te contando? Essa pessoa, ela vai lá, ela tenta estudar, ela tenta, né, conseguir o método tradicional e ela vai lá, pô, esse Léo aqui só quer me vender um curso e tal, é coach, mais um que quer vender, beleza. Aí vai lá, né, cursinho baratinho e tal, estuda. Chega no Enem, vai mal, né, vai mal, sai do Enem acabado, desmotivado, começa a pensar em desistir da medicina, começa a alucinar alguns outros cursos, né, pô, será que direito, será que odontologia... O cara nem gosta de enfermagem, o cara nem gosta de enfermagem, mas ele já fica, pô, será que não? Será que não é um sonho fake? Será que não é muito difícil? Será que eu não vou desistir? Né? Eu já conheci várias pessoas assim que desistiram, né? Até teve um que foi para agronomia. Não tem nada a ver medicina com agronomia. O cara ficou 4 anos estudando, era o sonho dele, medicina. Ele falava, eu quero medicina, eu só tô aqui no meu 3º, 4º ano gastando, torrando esse dinheiro com o cursinho presencial, porque é o meu sonho. Aí depois fui ver o cara faz agronomia. 2 coisas diferentes, né? Não tem nada a ver com a medicina e a agronomia. Então, assim, por quê? Porque ele desistiu por causa do método. Eu não aguentava mais o método. Ele falou, Léo, eu tô entrando em depressão, tô deprimido, não tenho vida social, só estudo aqui esse conteúdo do cursinho aqui. E aí eu ficava pensando, pô... Eu, assim, presencial já aconteceu várias vezes, tá? Eu só falo se a pessoa perguntar. Aqui eu tô falando, quem quiser fica aqui, né? Eu só falo para quem quer me ouvir. Eu não vou dar uma de coach, cagando regra, falando o que a pessoa tem que fazer. Eu só falo para quem quer me ouvir. A internet é bom, é isso, né? Quem só vê meus vídeos no YouTube, quem quiser. Só vê a minha live, quem quiser. Quem não quiser pode ir lá ver outra coisa, né? Escuta quem quer. E aí, Maria, essas pessoas, elas vão lá, reprovam, e daí no início do ano, janeiro, fevereiro, ela manda mensagem para mim. Léo, será que eu desisto da medicina? Aí eu pergunto, como é que tu estudava? Aí a pessoa descreve exatamente o que eu falei.
Aí eu tenho que, pô, mas eu tô aqui o dia inteiro falando como tem que fazer, né? É só tu aplicar. Segue quem quer, né? Pega quem quer. Mas enfim, vamos lá, né? É que o pessoal valoriza muito os aprovados, né? Eles veem lá, o Léo conseguiu aprovar 6 pessoas, né? Comigo 7. Aí ele pensa assim, nossa, só 7. Daí ele vai lá no cursinho, tem 100 aprovados. Aí os 100 fizeram escola particular, né? Os 100, de 100, mas aí os caras têm 100 mil alunos, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, uma taxa de aprovação muito baixa. Mas, enfim, eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer o meu legado, né? Que o Atleta da Mente é um movimento, né? De ajudar vestibulantes de medicina baixa renda. E eu quero contar histórias, né? Eu quero contar histórias. E Esse é eu o meu percebi objetivo. muito que no curso teve muita gente que pagou, mas não usa, porque entra esperando uma receita e acaba se decepcionando. Muita gente não aproveita o curso. Foi o que eu reparei bastante esses dias. Porque tá lá, né? Tá lá, é só a pessoa seguir. É um passo a passo. Tá lá. É verdade. Faz isso, depois aquilo. Só que assim, é que nem, por exemplo, teve um cara que comentou no vídeo meu falando que eu tava prometendo o cara passar em 60 dias. E eu falei, quando que saiu da minha. Eu perguntei pro cara, quando que saiu da minha boca que eu tô dizendo que o cara vai passar em 60 dias? O tempo é ele que vai dizer. O tempo que a Maria vai passar é ela que vai dizer, vai depender dela. Eu vou mostrar uma estratégia, um sistema de estudo extremamente sofisticado, baseado na neurociência, para ela usar. Agora, se a Maria vai fazer uma prova por semana, se ela vai fazer 3 redações por semana, se ela vai corrigir as questões da forma que eu ensino, são 5 etapas, né, Maria, para poder corrigir as questões, aí é 50% eu e 50% da Maria. Então não tem como eu prometer uma coisa, só vai Se a depender pessoa dela, não se esforça, exatamente. entendeu? Então, assim, eu tenho que ser honesto, né? Tem vários médicos que me acompanham aqui. Segunda-feira a gente fez uma live ali com o doutor Ricardo. Ele fez Unicamp, né? Fez a residência dele na Unicamp, trabalha na São Leopoldo Mandi, que é uma das melhores escolas médicas ali de São Paulo, das particulares, embora seja a mais cara, né? É bem alta a mensalidade, que chega a 15 mil. Enfim, ele é um cara assim, respeitado na medicina, e ele falou, Léo, que top o teu projeto e tal. Então, assim, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho que ser honesto, porque é uma vitrine aqui, né? Eu não posso ficar aqui prometendo coisas que dependem da pessoa. Se tu vai, em 60 dias, transformar a sua vida, né? Eu não sei se tu vai conseguir fazer a tua matrícula na faculdade. Eu posso te mostrar o como, né? Em 60 dias. Eu posso fazer isso. Eu acredito em mim que eu consigo fazer isso, né? A Maria está aqui para provar isso para nós. Eu consigo ensinar o que tu tem que fazer. Agora, se você vai aplicar, se você não vai aplicar, aí é contigo. Exatamente, é assim mesmo. Mas Maria, muito legal ver a tua evolução, né? Ver aonde que você saiu, ver que você perdeu ali um ano, né? E graças a Deus descobriu cedo. Teve uma menina que mandou mensagem para mim, Léo, eu tô no 3º ano já torrando meu dinheiro, colocando fora o meu dinheiro com esse cursinho presencial, que agora é online, né, por causa da pandemia, mas tô torrando aqui meu dinheiro e tô apavorada com o teu conteúdo, com as tuas aulas, que eu vi que tudo que tu fala é exatamente o que acontece comigo. Será que dá tempo de eu mudar? Eu falei, claro, claro que dá tempo. Participa ali do projeto, é de graça, não precisa pagar nada. Só ir lá e se inscrever, demora 3 segundos. Vai ter um conteúdo bem legal para ajudar as pessoas. E, enfim. Mas, Maria, conta pra mim como é que tá a tua rotina agora? Bom, eu acordo às 6 horas, aí eu começo meu ritual matinal. Aí antes da aula não, né? Corrigir as questões, fazer o PBL, eu faço uma meditação. Ou às vezes eu troco a meditação por uma respiração com ondas bineurais, que eu gostei bastante das ondas, aliás, Ajuda, né? Ajuda as ondas ajuda binaurais. demais. Aí eu fico aproximadamente às 7h30 às 11. Aí eu paro, vou almoçar, descanso um pouco e volto das 2 até 5 horas da tarde, fazendo bloco, Tá. Então, das 2 da tarde às 5. até as 5, tá. Beleza. Tu tá conseguindo fazer o TAR durante essa sessão de estudo? Tempo, atividade e Sim. resultado? Tá, Aham. beleza.
Aí tu corrige as questões, né? Então, tu faz um simulado. Quais são os teus 2 horários semanais desse simulado? Eu só tô fazendo um por semana. Tô Tá, pensando em vamos botar mais aumentar um. É uma somente prova, tá? É uma certo, prova por semana, tá? por No semana. caso do Enem, ela tem 2 dias. Na aula teórica, eu falo simulado. Por que eu falo simulado? Porque os meus alunos, tem muitos alunos de São Paulo que o foco deles, eles casaram com a FUVEST. Você pode casar com o Enem, ou com a FUVEST, ou com a Federal ali do teu estado. Só que você tem que escolher alguém. Não tem como tu casar com 2 pessoas, correto? Correto. Não vai dar certo, né? Em algum momento vai dar alguma coisa errada. Então, se tu tem que escolher alguém que tu vai casar, tá? Não estou dizendo que você vai deixar de focar na outra prova, mas você vai escolher alguém que você vai casar. No caso, tem alguns alunos que preferem, não, eu quero São Paulo, eu não quero ir para outro estado, eu vou casar com a FUVEST. Então, eu falo uma prova. A FUVEST tem primeira fase e segunda fase. Daí ele vai adaptar dentro do conceito TEC. No teu caso, tu casou com o Enem, correto? Tu quer ProUni, então tu tem que casar Correto. com o Enem. Então, o Enem ele é uma prova dividida em 2 dias. Beleza, eu quero 2 turnos. Então, tu vai escolher 2 turnos da tua semana. Então, pode variar, tá? Não precisa ser só na segunda, só na terça. Vai variar de acordo com o quê? Com o teu sono, com aqueles feedbacks que o teu cérebro te dá. Por exemplo, tu acorda super cansado, dormiu mal, teve pesadelo, não conseguiu ter uma noite de sono reparador. Tu vai meter um simulado de 5 horas? Não. Não vai, né? Então tu vai adaptar 2 turnos, tá? No domingo de noite, tu pega a tua agenda boss e meio que programa, ó. Quarta-feira eu tenho que ajudar minha mãe de manhã, então eu não consigo fazer um simulado, mas na quarta de tarde eu consigo, né? Aí, por exemplo, eu não gosto muito do final de semana. Eu acho que o final de semana tu tem que usar para tua família, para teus amigos, tá? Pode estudar? Pode. Mas eu gosto mais que tu faça simulados durante a semana. Tu pode fazer na sexta de manhã, por exemplo, né? Faz na quarta e na sexta, ou segunda e quarta, ou segunda e quinta, tu vai ver, tá? São 2 turnos. Dois Os turnos. finais de semana eu geralmente não estudo, não consigo estudar final de semana. Então eu faço de segunda a sexta. Na segunda-feira eu faço o simulado e vou Uhum. corrigindo ao longo da semana. Show, beleza. Tá. Então, assim, esse é um detalhe bem importante, tá? É você o quê? Você mudar isso, tá? Você escolhe, então, 2 horários, tá? Na tua agenda boss, então, tu vai botar 2 horários, porque você vai fazer, obviamente que você não precisa gastar 5 horas, porque você vai fazer só as questões que você eliminar as alternativas, tá? Tem uma aula bem legal, uma aula prática, vai lá no módulo mentoria. A primeira aula que tem, uma aula prática que eu fiz com um aluno, só que foi com questões. Então, eu ensinei ele na prática, no campo de batalha, a pegar as questões e aplicar o método. Então, a gente pegou uma prova que ele fez, e aí eu fui junto com ele mostrando. Embora faz 4 anos que eu não vejo mais questões do vestibular, eu lembro de muita coisa. Assiste a aula lá, é ao vivo, sem corte, sem nada. Eu botei lá para vocês, tá? Depois que nós terminar aqui, assiste essa aula antes de tu começar, beleza? Tema de casa para ti. Homework para você. Terminou aqui, tu vai lá e assiste essa aula antes de começar. Ela tem acho que uns 60 minutos, tá? Bota em 2x e assiste. É uma aula ao vivo, sem cortes, ao vivo. Ali no campo de batalha, a gente pega uma prova e faz o mapa do erro ali e faz o PBL ao vivo, aplica o GPOM, aplica o self-study, tá? Self-study. Isso aí, tá? Beleza. Study flow, exatas e self-study é memorização. Study flow, exatas, self-study, memorização, tá? Só para o pessoal... enfim, assiste essa aula, tá, Maria? Assiste ela que vai te ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá. 2 turnos. 3 redações. Maria, tá conseguindo? Como é que tá essa questão? Ano passado eu estudei bastante redação e consegui um bom resultado. Então, Tá. esse ano eu estou lidando muito bem com redação. Meu foco é mais as outras matérias, que é a minha maior dificuldade. Tá, mas tu consegue fazer uma redação em 60 minutos? Às vezes demora mais, mas com o tempo vai Tá. melhorando. Faço 3 Tipo por assim, semana. eu quero que tu não foque tanto agora na qualidade do teu texto. Eu quero que tu foque na frequência. Por quê? O teu inimigo, o teu campo de batalha, no dia da prova, vai ter 3 variáveis. Uma redação, 45 questões de português e 45 questões de humanas. Então, assim, eu não sou professor de redação, tá? Mas eu sou especialista em neurociência. E eu sei que se você demorar muito tempo na redação, o teu nível emocional vai subir. E quando você chegar no português
com o teu nível emocional lá em cima, isso pode te prejudicar. Pode prejudicar aqueles acertos que vão te colocar dentro da medicina. Pode te prejudicar na hora que você for fazer uma questão de humanas que é fácil. E se você errar uma fácil, o teu inimigo baixa a tua nota. Então eu estou te falando do ponto de vista estratégico de prova, tá? E do ponto de vista de neurociência. Porque o que nós queremos no dia da prova? Que o teu nível emocional fique assim. E não sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Que foi o que aconteceu quando tu seguiu o método tradicional. O método tradicional não te deu nenhuma aula sobre sistema límbico. Ou deu? Não, com certeza Nenhuma, não. né? Nenhuma. Ele te deu física, te deu matemática, te deu redação, mas não te deu o mais importante, que é as tuas emoções. Que é o que vai te botar na faculdade e vai te tirar da faculdade. É o teu nível emocional. Tu pode ver, várias pessoas que seguiram o método tradicional, elas falam, nossa, eu estava há 4 anos estudando e tal, e quando eu fui fazer a prova com calma, com tranquilidade, eu passei. Tu É viu? que a gente fica muito ansioso na hora da prova, durante, antes, depois. E E a por que que eu gente boto, ó Maria, por que que eu boto uma prova, um simulado no teu primeiro dia de preparação? para gerenciar as emoções, aprender a Para tu lidar com a aprender a lidar prova. com o erro, né? Eu quero assim que tu chegue no dia da prova, o teu cérebro já lidou tanto com o erro, com a frustração de não saber fazer uma questão, que no dia da prova vai ser tranquilo. Não sei fazer, paciência, faz parte e vai para a próxima. Não sei fazer, faz parte, vai para a próxima, classifica, vê o conteúdo. É química, é física, é química orgânica, é química inorgânica, é polaridade, é solubilidade, qual que é esse conteúdo? Pum, classifica, vai para a próxima. Primeira volta, volta na segunda volta, faz as questões médias, elimina as alternativas, vai por eliminatória, né? Uma ferramenta para você fazer questões. Cara, com 25 simulados, tu já tá com 12, né? Com 25 simulados, não tem como você passar. Só que eu quero assim, eu quero 25 provas. Eu não quero 25 simulados, eu quero 25 provas, tá? Beleza, Maria? Beleza. Tá, então redação, escreve aí, ó, tempo, tá? 3 redações, tempo, igual o tempo. Eu quero que tu termine uma redação em 60 minutos. Ok. Passando a limpo, claro, tá? Desde o Beleza. projeto de texto até passar limpo. Tudo. Tu tem que bater o olho. Ó, Léo, obesidade infantil, tese. O Brasil, a agricultura evoluiu para um alimento mais industrializado e isso implicou no aumento da obesidade infantil. Pá, bota uma tese. A escola precisa fazer isso. A família tem que educar de forma alimentar. Pum. Entendeu? Argumento 1, argumento 2. Propósito de intervenção. A escola tem que criar uma disciplina para educar eles, tem que ter oficinas, a família precisa comprar alimentos verdes, e aí tu tem que ter argumentado isso antes, entendeu? Isso é um texto. E pum, rápido, não tem que pensar. É rápido. Tá. Depois, com o tempo, né, quando tu tiver lá, redação toda semana, aí tu começa, ó, esse argumento aqui não tá bom, eu preciso de mais argumento. Essa citação aqui não ficou legal nesse contexto. Aí tu vai. Mas primeiro eu quero 60 minutos. 60 minutos. Por quê? Eu sei que se você demorar mais que isso no dia da... Pode até demorar. Eu, por exemplo, demorei acho que com uns 75, quase 80 minutos, tá? Mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu tô dando uma visão para você. Eu, por exemplo, eu não fiz 25 simulados, eu fiz 15. E aí, conversando com a Joana, que foi aprovada em primeiro lugar em neurologia no HC da USP, o Hospital de Clínicas da USP, e ela fez 60 provas, eu, caralho. Eu pensei assim, na hora eu escrevi, o ATM precisa no mínimo 25 provas. Entendeu? Porque eu fiz 15 e eu quase não passei, né? Foi bem complicado ali. Então, o que você vê hoje, Maria, é o que eu passei, que vários alunos passaram e me deram feedbacks e foi melhorando, né? São 4 anos que eu estou melhorando, estou evoluindo o ATM. O ATM que eu usei era bem arcaico. Não tinha todas as ferramentas, todas as tecnologias que tem hoje. Entendeu? Já hoje nós temos muito mais tecnologias. Uma delas é, por exemplo, o tempo, né, da redação. Então você precisa aprender a fazer redações em 60 minutos. Eu não estou falando aqui de tu mandar para corrigir, eu quero que tu faça, aí depois tu pode escolher quais as que tu vai mandar para corrigir. Mas assim, 60 minutos. Depois até tu, lá no futuro, tu pode ler essas redações e ver o que tu pode melhorar. Certo. Tá? Então assim, são 3. 2 tu faz sozinha e uma tu faz com 90 questões. Por quê? Por que tu acha que tem que fazer uma... Para simular o tempo da prova com a redação, com as questões, com tudo. Nível emocional. Ó,
Ninguém está falando aqui que eu quero ver teu número de acertos, eu quero ver o teu resultado. Eu não quero ver nada. Eu só quero ver como é que fica o teu nível emocional com uma redação e 90 questões. O E engraçado é aí, que eu basicamente fico bastante feliz quando eu erro. Eu treinei bastante para isso, ficar feliz quando eu erro, porque eu penso, nossa, eu errei essa questão, mas agora eu vou ver o conteúdo e da próxima vez eu vou acertar, porque a hora de errar é agora. isso. Tu é uma aluna que a gente chama de aluna ATM, né? A que virou mesmo atleta mental. Tem gente que entra, mas não consegue virar. E tu virou. Por quê? Por que que o Winner Game é antes da neurociência? Porque primeiro eu tenho que treinar tuas emoções, para depois, né, eu vou entender por que que tu tem que fazer aquilo. Primeiro tu faz e depois tu entende o porquê. Que nem o PBL. Quando você estiver lá estudando PBL, tu vai ter a tutoria. Tu tu aprende na prática, depois tu vê teoria. Primeiro prática, depois teoria. E por que que os caras, nos Estados Unidos, na melhor escola de medicina do mundo, a melhor universidade do mundo, eles fazem PBL? Tem um porquê de certo, né? Deve ter algum motivo. Não é à toa que os caras metem prática primeiro antes de teoria, né? É porque funciona e foi Funciona. comprovado. Foi É, comprovado pela neurociência. É uma ciência, né? Que nem a vacina. A vacina foi comprovado pela ciência. Ponto. Né? Não precisa falar mais nada. Ponto. A vacina foi comprovada pela ciência. Ponto. O PBL foi comprovado pela ciência. Ponto. Não precisa falar mais nada. Isso, e não vê quem não quer ver, né? Eu sei que tem várias pessoas que ficam incomodadas com isso, né? E daí o cara fica pensando, pô, mas se eu falar isso, o meu aluno não vai querer mais ver vídeo aula. E eu vendo para ele vídeo aula, né? Então eu não vou falar isso, eu vou falar que esse é o caminho, que esse é o método tradicional. Embora o Brasil seja o pior em educação. E perde para países que têm menos dinheiro que nós. Então o problema não é dinheiro, o problema é o método. exatamente. Não é educação gratuita que a gente precisa de um método decente de estudo, né? O aluno tem uma saúde emocional horrível mesmo por causa do método. Só que muita gente associa isso à loucura. Tem a questão dos estigmas associados às doenças mentais, como dizia o Enem. Isso aí. Ó, se tu tivesse feito a redação tenta fazer a redação do Enem ano passado com a ATM agora, citando neurociência, Eu falando em já fiz, neurotransmissores. falando justamente sobre isso. Ficou ótimo, eu gostei bastante. Isso aí, show. Tá, então assim, gostei, tu tá fazendo uma prova, já, tá fazendo um simulado já, mas eu quero uma prova, ou seja, tu vai fazer um simulado da prova, né? Então são 2 turnos que você vai fazer ao longo da semana, né? É um simulado, mas como quem tu casou, a prova que tu casou, ela é em 2 dias, né? Que nem o cara casa com a FUVEST, tem a primeira fase e a segunda fase. Então ele vai fazer. O cara casa com a URGS, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são 4 dias de prova, se eu não me engano. Não sei se é 4 ou 5. Ele vai ter que criar uma estratégia na semana dele, usando a ferramenta de produtividade da Agenda Boss, para ele dissipar esse conteúdo ao longo da semana, tá? Beleza, Maria, agora, tá? Vamos lá. Primeiro tu faz a prova, correto? Né? Tu faz a prova. Depois tu faz o mapa do erro, correto? Correto. Tá, vamos lá. Um erro que os alunos cometem é fazer tudo junto. Eu coloco separado porque é didático. O TEC é uma coisa, o mapa do erro é outra, o PBL é outra. Tu tá conseguindo separar ou tu faz tudo junto? Eu separo, mas às Tá. vezes quando eu estou fazendo a prova, eu percebo logo de cara o conteúdo, aí eu anoto lá ecologia, e quando eu estou fazendo o mapa do erro, eu repasso. Tá, beleza. Então, o mapa do erro, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta para tu visualizar o teu inimigo. Visualizar o que, que ele cobra mais, o que, que ele cobra menos. Tipo, por exemplo, a ecologia geralmente são questões fáceis. Mas, por exemplo, na química, né? Quando tu faz o mapa do erro de química, você consegue ver, pô, estequiometria geralmente são questões difíceis. Aí tu escreve lá no teu mapa do erro. Tu não bota, ó, no mapa do erro, tu só bota o conteúdo. Tu não bota as respostas, tu não bota alternativas, tu não bota nada. Tu só bota o conteúdo e a classificação desse conteúdo. Por quê? Imagina que tu vai fazer 25 provas. E quando chegar lá no final, você vai ter essas 25 provas e você precisa consultar aqueles conteúdos que são mais prevalentes que você deve focar mais agora. Por exemplo, estequiometria geralmente é um conteúdo que cai bastante, mas geralmente é uma questão difícil.
Mas, Léo, eu não tô dominando muito bem ainda a orgânica. A orgânica geralmente são geralmente, tô falando geralmente, probabilidade, não que é sempre, mas geralmente são questões mais tranquilas, né? E quem vai dizer isso para você é os teus mapas do erro que você fez ao longo do ano. Então, é diferente, Maria, eu chegar aqui para você, eu sou professor de química, faz 20 anos que eu dou química. Eu sei tudo sobre química, é óbvio os conteúdos para mim. E eu dizer assim, ó, Maria, todo ano cai isso, cai isso, cai aquilo. É diferente eu dizer para você e é diferente você fazer 25 provas e você dizer assim para mim, Léo, estequiometria geralmente são questões mais difíceis. Mas eu devo agora, faltando 30 dias, faltando 40 dias para a prova, eu devo focar mais na orgânica. Por quê? Se eu erro uma questão de orgânica e acerto uma de estequiometria, a minha nota pode baixar. E eu fiquei o ano inteiro conhecendo o meu inimigo e vou atacar os pontos fracos dele e vou evitar os pontos fortes. E é engraçado que ano passado, quando eu comecei a estudar com o cursinho, eu comecei logo por genética. Aí quando chegou na época do Enem, eu sabia a resposta da questão, mas eu tive que marcar errada, por causa da TRI. Então, no final das contas, eu perdi muito tempo estudando genética, para na hora da prova ter que marcar errada. Uhum. Mas assim, esse ano, tá? Esse ano, se tu for fazer a prova, provavelmente tu já vai dominar tudo que é básico, tudo que é mediano, então tu não precisa fazer isso, tá? Não vai chutar, marcar errado que tu sabe, tá? Tu pode fazer isso porque tu vai ter uma congruência nos teus acertos. O teu estudo ele foi direcionado pelo mapa do erro. O mapa do erro manda você focar naquilo que tu tem mais dificuldade, que é fácil. Haja vista o study flow, lembra do gráfico lá? Habilidades e Habilidade e desafios. desafio. Uhum. Show! Então, você pode fazer isso. Então, o mapa do erro ele é uma ferramenta para você focar nos teus erros, você ficar feliz com os teus erros, mas além disso, além de tudo isso, ele também é uma ferramenta para você conhecer o seu inimigo. Você saber o que é forte. E aí tu pode criar uma nomenclatura, né? Geralmente os alunos criam uma cor para a questão mediana, uma cor para a questão fácil e uma cor para a questão difícil, tá? Eu É o faço mapa. isso também. Isso aí. Tu vai criar a tua nomenclatura, né? Não tem uma. Vai depender de ti, o que você gosta mais, tá? Beleza? Beleza. Mas Ô, assim, Léo, tô bem feliz, né, com a tua rotina, tá show, tá bem organizada, tu tá tendo um tempo de descanso, tu não estuda depois das 5 horas da tarde, isso daí é uma maravilha, não mexe com o teu cortisol de noite, então tá de parabéns. eu tenho uma dúvida, na verdade. Quanto aos simulados, eu faço na segunda, mas às Uhum, vezes eu faço na segunda à tarde. E às vezes pela manhã e à tarde eu faço o mapa do erro e vou corrigindo. uhum. Só que eu estou com medo de fazer a prova durante a manhã e quando chegar no dia do Enem eu não ter uma rotina pré-prova. Isso é Aham. perigoso? Então assim, vamos lá. O cenário ideal seria de tarde, porque no dia da prova você vai fazer. Só que assim, eu prefiro que você faça uma prova de manhã. Eu, por exemplo, eu fiz várias provas de manhã, porque de tarde eu tinha que trabalhar. Então eu prefiro que tu faça de manhã do que não faça. Mas o ideal seria fazer de tarde, por esse racional que tu falou, né? Uhum. O ideal seria. Porque Mas de se tu. manhã geralmente eu não faço nada se eu vou fazer o simulado à tarde. Aí Uhum. eu perco a manhã de estudo. Tá. Mas assim, a ideia é tu ganhar o quê? Resistência mitocondrial. Lembra lá da aula de resistência mitocondrial dos neurônios? Então a ideia é tu forçar, tu tem que forçar mais para que no dia da prova seja tranquilo, que nem o maratonista. Ele corre todo dia para que no dia da maratona ele tenha resistência para aguentar lá os 30 quilômetros, tá? O que tu pode Certo. fazer de manhã é estudar ali das 7h30 às 11h, fazendo o PBL lá da semana passada, ou pode fazer uma revisão, né? Pô, beleza, estudei a semana inteira, o que eu aprendi? Tá? Tá. Beleza. Aí tu vê, faz o método Folha, não precisa fazer questões, tu analisa o teu mapa do erro, os teus mapas do erro antigo, né? Você pega a segunda de manhã e faz uma revisão geral, assim, informativa, né? Pô, porque assim, o mapa do erro ele é legal porque não é uma questão, né? Você só vê o tema da questão, por exemplo, química orgânica. Tem vários conteúdos, tem a função álcool, tem a função ácido, tem as aminas, tem enfim, tem várias coisas, né? Uhum.
Então, eu acho assim que dá para te revisar só vendo aquele conteúdo, né? Só vendo aquele conteúdo você consegue revisar vários conteúdos, tá? Certo. Tá. E aí, tu faz essa revisão de manhã e de tarde tu faz o simulado. Pronto, vou começar a fazer isso. Que era uma dúvida que eu tinha bastante. Engraçado é que quando você me chamou para live, eu ia mandar mensagem perguntando sobre isso. Uhum. Tá. Então, assim, tu vai de manhã, tu faz a tua revisão, faz ali a tua revisão, e aí depois, de tarde, tu faz a prova. E aí terminou a prova, tu já faz o mapa do erro, rapidinho. O mapa do erro demora 10, 15 minutos, tá? Não demora muito com ele. É só o tema, é só o número da questão e o tema dela. Só não escreve corrido, tá? Para você poder visualizar ele depois, tá? Faz um mapa assim esquemático. Porque se tu escrever ele corrido, depois tu vai bater o olho e tu não vai visualizar aquilo. Por que que na cardiologia eles fazem um algoritmo esquematizado? Porque eles não escrevem corrido. Porque o É nosso mais fácil cérebro, visualizar. Aham. porque o nosso cérebro Aprende melhor. memoriza de forma esquematizada, correto? Lembra lá da aula de memorização? Então, É. os caras que escrevem os algoritmos da medicina, tu vai entender melhor algoritmo, que é para tu padronizar o teu tratamento, entendeu? Não que tu vai copiar o tratamento para todos os pacientes, não, mas tu vai ajustar aquele tratamento de acordo com o algoritmo. Então, ele é esquematizado, ele não é escrito corrido, ele é um esquema, ele é um mapa mental, entendeu? Então, não tem escrito corrido. Então, se tu pega uma folha com linhas e escreve questão 1, questão 2, questão 3, o teu cérebro bate ali e ele tem dificuldade em processar aquelas informações. Agora, se tu escreve no meio da folha biologia e faz uma seta e vai escrevendo, isso fica mais fácil de você visualizar. Tá bom. Tá? Beleza. E aí, é isso aí, sabe? Eu acho que se tu seguisse essa estratégia, bem legal. Bem legal. Tá ótima a tua rotina. Ok. E qual que é o teu sonho, Maria? Qual que é o teu maior sonho? É a medicina. Só que antigamente eu pensava que todos os meus problemas iriam se resolver quando eu passasse. Aí quando eu comprei o curso, eu comecei a pensar que a medicina também é um desafio. Porque não é só você estudar para ser médico, você tem que estudar para ser um bom médico. Porque muita gente entra na medicina pelo dinheiro, né? O cara quer ganhar 20 mil por mês, quer ganhar 30 mil por mês, e ele esquece que ele vai ter que estudar 6 anos. Ele esquece que ele vai ter que aprender um método de estudar agora, não depois que ele estiver na medicina, porque ele quer ser um bom médico, né? Exatamente. Muita gente entra, nossa, passei em medicina, tá, mas e agora o que é que eu faço? Tem que ser um bom profissional, não é só você ser aqueles médicos meia boca, como você fala. Tem que ser humano, ser um bom profissional. Acho que esse é o segredo. Então, acho que esse é o teu maior sonho, né? Ser médica, mas uma boa médica. Uma boa médica. É, Isso aí. E para você conseguir isso, você precisa aprender como estudar, correto? correto. Ajudar os pacientes, tá? E um desejo que tu tem, Maria? Eu Uma quero coisa que ter você minha deseja própria muito. clínica. Quero ter minha própria clínica no futuro. Uhum. Uma clínica, já sabe qual o tipo de paciente que essa clínica vai atender? Então, pelo que eu pesquiso da medicina, eu fico bastante em dúvida. Eu gostava muito da questão da saúde da mulher. Porém, quando eu conheci você, neurociência é um amor para mim também. Então, talvez neurologia, Uhum. obstetrícia ou ginecologia, não sei. Hoje, ó. Tu viu a live lá com a doutora Dani, que é ginecologista? Da Vi, segunda motivacional? gostei bastante. Eu acho muito legal essas lives que você traz médicos de várias especializações, estudantes, é muito legal. É, porque assim, imagina que quando tu tava fazendo cursinho online lá, tinha algum médico te orientando, te passando dicas? Quem que te Nunca. orientava? O professor. Ele passou em medicina? Não, Ele passou 6 anos estudando medicina? não, Hoje ele é médico. não. Então, por que eu quero trazer? Porque eu
eu já passei pela medicina, mas eu tô no 3º ano, indo pro 4º ano agora. Se Deus quiser. Ano que vem começa a cirurgia. Tipo assim, eu posso falar até o 4º ano. Eu consigo, porque eu vivi aquilo, não é coach. Coach é aquela pessoa que fala, mas nunca viveu. Ele só fala, mas ele nunca passou por aquilo. E eu sempre quis, desde que eu comecei o meu canal no YouTube, eu falei, cara, quais são os meus valores? Eu quero ser uma pessoa honesta, eu quero ajudar as pessoas, né? Não vou fazer nada errado, porque se eu quisesse dinheiro, por exemplo, né, se o meu objetivo fosse dinheiro, eu aceitaria todas as parcerias. Ontem eu recebi parceria do que eu te falei do cronograma ali, né? Então, assim, ganha 50% aqui vendo cronograma. Mas eu nunca fiz cronograma. Como é que eu vou vender cronograma se eu não fiz aquilo? Eu vou estar mentindo, eu vou ir contra os meus valores de eu estar aqui hoje. Eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui porque eu quero formar vestibulandos de baixa renda, fazer eles entrar na medicina. E o que eu ganho com isso, Maria? Eu ganho um médico lá no futuro, ele virar médico lá no futuro, ele ganhar um salário top, ele poder ajudar os pacientes dele, ter a clínica dele, trabalhar no hospital e poder ajudar a família dele. Né? Poder pagar um plano de saúde para a mãe, pagar um plano de saúde para o pai, poder ajudar a família dele. É isso que eu ganho. Porque se fosse pelo dinheiro, eu falia toda hora tem ali no meu direct. Léo, faz a parceria tal, me divulga aqui, divulga ali, faz isso, aquilo. Cara, mas nem conheço o que é isso, né? Meu foco nem é vender. Foco é Tanto que formar médicos. Formar médicos. Tanto que o meu treinamento tá lotado a turma, nem, né? A gente faz quantos meses já que eu... Então, assim, eu venho aqui e faço aula gratuita. Nem tem como, se a pessoa quisesse, por exemplo, comprar hoje. Não pode, porque tá lotada a turma, né? Então, assim, Maria, por que eu trago médicos? Porque o médico, ele já passou. Uma coisa é eu falar passar em medicina. Outra coisa é o médico que já passou pelo vestibular, já passou pelos 6 anos de medicina, já passou pela residência e hoje está no campo de batalha. Ele tem o consultório, ele trabalha no hospital, ele já está lá. Exatamente. E o engraçado é que chega muito coach dizendo, medicina é difícil, ser médico é difícil. Mas eles não admitem que é o método. As pessoas nem passam medicina, não sabem como é e fica falando. Eu acho absurdo. Isso aí. Mas vamos mudar isso, né? Vamos mudar isso. Porque daí, esse conteúdo vai ficar gravado, né? Que dia é hoje, Maria? Que dia é hoje? Eu acho que hoje é dia 22, 22 de julho. Vai ficar gravado esse conteúdo, tá? Em fevereiro, anota aí, fevereiro. Vamos pensar, fevereiro, vamos botar final de fevereiro. Vamos abrir o calendário, tá? Vamos abrir o calendário aqui, nós vamos fazer um exercício aqui, tá? 2022, tá? Vamos botar aqui, dia 22 de fevereiro de 2022, tá? Vai ser uma terça-feira, dia 22 de fevereiro. Terça-feira. Anota aí. 7 horas e 7 minutos da noite. 7 horas e 7 minutos. Isso aí. Anotou? Anotei. Aí tu faz uma setinha. Live da aprovação ATM. Vai ser o dia que eu e você vamos fazer a nossa live. Pronto. Então tá combinado. Tá combinado. Tá marcado já. Tá? Já tá profetizado. Então, assim, a ideia de trazer médicos é isso, para mostrar no campo de batalha, né? É menos coach, mas medicina é difícil, não sei o que, tem que estudar 12 horas. Eu vi um cara falando assim, um professor, tem que estudar 12 horas por dia, tem que se dedicar porque medicina é difícil, não sei o que. Aí eu, mas será que esse cara já passou em medicina e tal? Aí fui ver, o cara nunca passou. Eu não passei. Ele nunca passou em medicina? Como é que ele quer falar assim? Se é pra falar, até eu faço. Até eu falo, né? Falar todo mundo fala. Eu quero ver ir lá e fazer a matrícula no ProUni. Eu quero ver ir lá e fazer a matrícula na Universidade Federal. Aí é diferente, né? Fazer a especialidade dele no Enem e gabaritar, né? É fácil. Eu quero ver fazer as 180 questões, mais redação, mais expressão, mais a família, mais os amigos, né? Exatamente. É diferente. Então, o teu desejo é ter uma clínica, né? Uma clínica
Na capital ou aí na tua cidade? Na capital. Na capital. Perfeito. Isso aí. Porque daí na capital, tu consegue ter um retorno financeiro legal, tu consegue ganhar bem, né? Poder ajudar as pessoas. E aí quando tu consegue, pra ti, né? Primeiro tu tem que pensar em ti. Que nem no avião. Se o avião tá caindo, primeiro tu bota a máscara em ti e depois no teu colega do lado. Então primeiro você e depois o próximo. Então quando tu consegue respirar, tu consegue estar bem, tu consegue fazer caridade, tu pode ajudar as pessoas da tua cidade, tu pode fazer algum projeto social, porque agora tu tá bem, né? Porque às vezes É as um pessoas... desejo fazer projeto social. Eu gosto bastante, eu sempre participei bastante na minha escola, sempre teve isso. E eu sempre adorei participar. Perfeito. E tipo assim, as pessoas... Léo, eu quero muito fazer caridade na medicina. Perfeito. Concordo 100%. Eu quero fazer também. Eu acho que hoje o que eu faço Também. já é uma caridade. É gratuito. Só a pessoa ter uma conexão, ela já consegue acessar o que eu acho que é o mais valioso, que é o conhecimento. Então, por exemplo, aqui, deu um conteúdo aqui de 60, 70 minutos. Se a pessoa assistir do começo ao fim, anotar, pegar papel e caneta, anotar tudo que a gente falou, eu tenho certeza que isso vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais que uma blusa, vale mais que uma caneta, vale mais que qualquer outra coisa, porque é E o conhecimento. fast food, shopping no final de semana. Vale mais que qualquer outra coisa. Só que assim, não tem como eu obrigar o cara a deixar de ficar ver o vídeo lá de piada, o vídeo de meme, para vir aqui e ficar 60 minutos aprendendo como estudar. Eu não posso obrigar, mas está aqui. Então ele pode ter essa orientação. Então eu acredito que hoje eu já faço um projeto social, né? Hoje já chega a ser. Mas eu, por exemplo, quando eu for médico, conseguir realizar os meus sonhos, poder... Eu quero também ter coisas mais físicas, né? Ajudar mais aquela pessoa lá na ponta, né? Hoje eu ensino aqui, eu ajudo o cara que é vestibulando baixa renda, mas eu quero lá na ponta. O cara, antes dele desejar a medicina, eu quero ir lá na ponta, o cara que tem 10, 11 anos e mostrar para ele que ele pode medicina também, caso seja o desejo dele, né? Porque às vezes o cara não viu, não tem nenhuma referência de alguém que saiu lá da periferia com ele e que venceu. Ele tem pouquíssimas referências, então quero fazer mais isso. Mas enfim, e medos? Quais são os teus medos, Maria? Eu acho que meu principal medo é chegar na faculdade e não gostar. É um medo enorme que eu tenho. E não gostar da medicina, tá? É. Eu acho que todo mundo tem essa insegurança, porque às vezes a gente vê conteúdos tão banais sobre a medicina. Não é a mesma coisa que tá lá dentro da faculdade e ver o que está acontecendo realmente. Eu tinha medo, sabe o que eu tinha medo? Do hospital. Eu pensava assim, pô, será que eu vou gostar do hospital, né? Só doença e tal. Será que eu vou curtir essa parte do hospital? E aí, no meu primeiro semestre, eu fui numa cirurgia no hospital, no bloco cirúrgico. E assim, foi incrível, assim, foi extraordinário. O ambiente hospitalar, os médicos e tal, é incrível, sabe? Eu gosto demais. Porque a minha faculdade, ela é dentro de um hospital, né? As nossas aulas e tal, é tudo dentro de um hospital. Então, tipo, a gente tem a aula teórica, desce ali e já vê o paciente, sabe? Então, acho que isso é bem legal. Mas eu também tinha um pouquinho de medo, assim, pô, será que eu vou gostar do hospital e tal? Será que é isso? Será que medicina é realmente o que eu quero? Todo mundo tem essa insegurança. Acho que tem, mas tu só vai descobrir se tu for lá e conseguir Eu ver, né? sempre pensei assim também. Porque assim, se tu vê na internet, às vezes o professor que te dá aula ali de física, química e matemática, ele não tá lá, né? Ele não tá na medicina, ele não sabe como é que é, né? Ele sabe a Exatamente. especialidade dele. Outro medo, Maria, que tu tem assim, além desse? Não consigo pensar em nenhum agora. Uhum. Acho que assim, talvez não me adaptar, conseguir aplicar o método na medicina também. Acho que é um grande medo que eu tenho. Sofrer dentro da medicina. Porque a taxa de estudantes de medicina com depressão é enorme, né? Também todo mundo tem esse medo. 50%. É. Só que esses 50%, como é que eles entraram para a medicina? Com o método Tradicional. tradicional. Ele não teve aula de emoção, ele não teve inteligência emocional. Por isso que a gente tem esses valores aqui, tá? 50%. É um estudo feito na Califórnia. 50%, tá? No Brasil eu não sei como é que é, mas acho que deve ser parecido, porque eu vejo assim pela minha faculdade, né? Tem bastante isso. Tá. Eu gostei da tua resposta. A Por maioria quê? sabe o que todo mundo fala? O quê? Medo de não passar.
E tu não tem Acho esse que medo. passar, sinceramente, é mais fácil do que ser médico, do que ser um estudante de medicina. É bem mais fácil. Passar é fácil, né? Isso aí, É. show. Difícil é ser um bom médico, ser um bom estudante, mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso sim é difícil. É, porque uma coisa é tu fazer uma questão de física, né? Outra coisa é tu atender um paciente. É uma coisa que eu acho que é muita pressão. Você pode errar uma questão de física, mas você não pode errar um diagnóstico. Tem que ter todo um cuidado. Tu sabe que a gente, ontem eu tava na neuro, terça eu tava na pneumo. E veio muito pessoas com infecções do trato respiratório, né? Infecções pulmonares e infecções oportunistas por causa do HIV. A pessoa não sabe que tem HIV e ela chega no hospital com alguma infecção, né? Alguma infecção oportunista, e daí no hospital ela descobre que ela tem o vírus, né? O HIV. E aí a gente atendeu um paciente, né? O cara 25 anos. Com HIV. HIV. Então, assim, uma coisa é tu fazer questão de física, de matemática, outra coisa é tu atender o cara sozinho, daí tu vai sozinho, tu não tem teu professor ali, tu vai sozinho e tu tem que examinar a pessoa, fazer uma anamnese, coletar toda a história dela, né? Fazer exame físico, tudo. Então, assim, é diferente, né? É diferente fazer uma redação ali do tema obesidade infantil. Outra É, coisa é tu chegar e atender um paciente. saber É lidar com diferente? as pessoas é completamente diferente. É diferente, tá? Beleza, mas fiquei feliz com a tua resposta, tá? Vamos lá, crenças limitantes. Quais eram as tuas crenças limitantes antes do ATM? Ah, só Por vou exemplo, passar se saber tudo. tá, saber tudo. Essa é Ah, comum, né? Saber tudo, essa é bem comum. eu, Qual sinceramente, mais? achava bastante isso. Eu pensei, meu Deus, eu vou passar 5 anos, 10 anos estudando para passar em medicina e depois mais 6 anos na medicina. E é bem complexo. Estudantes de baixa renda nunca vão ser médicos, que além de passar em medicina, também tem a questão de se sustentar na medicina. Tem várias coisas que influenciam, né? Uhum. Baixa renda, então, não pode É, fazer medicina. Tá. Se sustentar na medicina. Tu achava que era muito cara a medicina, é isso? Ao eu custo de acho, vida, assim, aluguel e tal? sim, sim, exatamente. Uhum. Mais alguma crença limitante que tu tinha? Não, acho que Não? não. Tá, essas, tá. E dificuldades, quais são as tuas dificuldades nos estudos? Eram, né? Agora tu não tem mais. Agora tu é uma É, atleta da mente. a minha maior dificuldade era a atenção e a taxa de retenção, principalmente, que às vezes a gente assiste uma aula, mas depois de meia hora não lembra de mais nada. Tá. E atenção, taxa de retenção, e tudo isso culminava no teu nível emocional, correto? Sim, As tuas emoções ficavam oscilando muito, né? Subia uma ou hora eu estava descia, bem né? motivada e depois eu estava desmotivada, aí eu dizia que ia desistir da medicina. Aí vinha a minha família, nossa, faz enfermagem, é tão parecido. Depois de formada, tu faz medicina. Bem assim mesmo. E o foda é que a pessoa que diz isso, Maria, eu não sei, né? Geralmente é a pessoa que falou isso pra ti, não sei se ela tinha maldade. Mas às vezes a pessoa que não entende, né? Também Não tem sei isso. também, né? Às vezes Pois é isso é. mesmo. Eu, por exemplo, a minha mãe falava o seguinte, Léo, por que tu não volta pra educação física, Léo? Volta, pega o teu diploma, começa a dar aula em escola, porque eu fazia bacharel, né? Tem duas educação física, bacharel para academia e esportes e tal, performance, e a licenciatura que é para dar aula em escola. E eu fazia bacharel. E aí eu com dívida no banco, 27 mil devendo no banco, 27.252 reais e 31 centavos, era o que eu devia pro banco. E aí a minha mãe falando, meu Deus, meu filho não sei o que, volta para educação física, licenciatura, daí tu pega um diploma e aí tu consegue se manter depois, daí tu pensa na medicina.
É, e tem a questão do tempo, uma faculdade integral. Como é que você vai dar aula? E assim, eu fico pensando assim, cara, imagina que se eu escuto ela. É, eu agradeço bastante por ser uma pessoa bem teimosa e realmente acreditar no que eu sinto. Porque senão eu já tinha desistido, sinceramente. Faz enfermagem, que é mais fácil. Teve algum outro curso que eles falaram ou foi só enfermagem? Fisioterapia, nutrição. Essa Tudo aí da me área da mandaram até saúde. para engenharia. Meu Deus, eu acho que eu morria na engenharia. Os cálculos iam acabar comigo. E O assim que, que tem a vai. ver engenharia com medicina, né? Nada. Sempre é assim. Ai, ai. E daí a minha mãe falava isso, né? E assim, eu sempre tive essa consciência que eu vou viver com menos, né? Dinheiro quando eu virar médico. Então eu tô com a minha vida garantida hoje, né? Tipo, hoje eu não preciso me preocupar com mais nada, entendeu, Maria? Daqui a alguns anos, tô no internato, viro médico, pego meu CRM, aí, tipo, entendeu? É. Agora, se eu tivesse lá no passado, ah, não, vou pegar um diploma para mim ter um salário legal, para mim conseguir se manter e depois eu penso na medicina, não estaria aqui hoje. Por quê? A pessoa que tem a mentalidade de pobreza, o que, que ela quer? Ela quer uma coisa para ontem. Como é que eu pago o aluguel? O rico, ele pensa no ano, tá? Então, ó, a Longo diferença do prazo. pobre, do rico e do milionário. Ó, não sei se é assim, tá? Eu li isso num livro, mas vamos lá. Só para classificar aqui para vocês entenderem. O pobre, tá? E eu tô falando de mim. Não tô falando de outras pessoas, tô falando de mim. Eu pensava no mês. Como é que eu pago aluguel? Como é que eu compro comida? Eu pensava aqui, no mês. Isso, inclusive, me prejudicou no meu estudo, porque eu pensava assim, como é que eu vou ganhar dinheiro durante a medicina, tá? Era um medo que eu tinha. Como eu me sustento na média? Esse era um medo que eu tinha, tá? Isso prejudicou a minha performance. Se eu soubesse disso hoje, eu talvez teria criado estratégias para melhorar essa questão. Porque eu pensava, como é que eu vou pagar o aluguel? Entendeu? Mentalidade de pobre, do mês. Pensa no mês. Como é que eu pago o aluguel? Eu tô falando de mim, não tô falando de outras pessoas. Depois o cara vai pegar aqui e vai dizer que eu tô ofendendo alguma coisa. Não, tô falando de mim. Eu já fui pobre, minha mãe não tinha dinheiro nem para comprar papel higiênico, para ter uma noção, Maria, tá? Inclusive teve que receber casa do governo para a gente poder morar. Né? Tinha um programa lá de casas, que o governo dava casa para quem não tinha dinheiro. Minha casa, Então, minha vida, né? não era pago, não precisava pagar, tu ganhava de graça a casa do governo. Era uma casa numa periferia lá, não tinha nem estrada, era um chão batido. E a minha mãe fez lá, participou do programa para poder ganhar, porque ela ganhava R$ 420 por mês e para sustentar 4 pessoas. Então, estou falando de mim, né? Com a mentalidade de pobreza, eu pensava no mês. Como é que eu pago aluguel? Como é que eu compro comida? Eu pensava no mês. O rico, ele já pensa diferente, ele pensa no ano. Pode ver, o rico, ele programa uma viagem. Pô, eu vou ir pro Nordeste, né, aqui no Rio Grande do Sul. É status tu ir pro Nordeste, passar as férias de inverno lá. Eu ir para Gramado, que é a serra aqui, entendeu? Ele pensa assim, as viagens que ele vai fazer no ano, ir para Europa e tal, ele pensa no ano. O milionário, ele pensa daqui 10 anos. 10 anos. Aonde que eu quero estar daqui 10 anos? Ele não pensa como é que ele vai pagar o aluguel, ele não pensa nada disso. Ele pensa daqui 10 anos, aonde que eu quero estar. E eu tive que adaptar essa mentalidade para mim. Daqui 10 anos, aonde que eu vou estar? Vou ter dinheiro para pagar aluguel? Vou ter dinheiro para me manter durante a medicina? Não sei. Minha avó me perguntou isso, Maria, uma vez. Léo, como é que tu vai se manter durante a medicina? Não sei. Eu quero ser médico. O meu foco era 10 anos. 10 anos eu vou ser médico, vou mudar a minha vida. E eu não me preocupei. Aí eu fui indo. Pedi dinheiro emprestado, achei investidores, né? Tive que trabalhar. Trabalhei de várias coisas, não era só na academia, fazia bico e eu me virei. Mas eu sempre pensava daqui 10 anos, aonde que eu quero estar daqui 10 anos. E hoje eu estou com a minha vida garantida. Faço medicina de graça, não preciso pagar. Né? Eu vejo, às vezes, o sofrimento dos meus colegas para conseguir pagar a faculdade. Tem alguns que têm que fazer financiamento no banco, tem que vender casa, tem que vender carro. Eu vejo assim na pele o sofrimento deles para pagar uma faculdade. Então eu não tive sorte, tá? Porque eu lutei muito por isso. Mas hoje, eu tenho essa segurança de, pô, tô tranquilo, né? Eu já passei fome, já passei por várias dificuldades, já recebi ordem de despejo, tá? Escrita assim, né?
do proprietário do apartamento que eu morava me despejando porque eu estava sem pagar o aluguel. Então, assim, eu já passei pela dificuldade. Hoje, eu já estou seguro, sabe? Eu sei que vai chegar a minha hora, sabe? Vai chegar. Tá chegando. Então, eu tô tranquilo, sabe? Não preciso mais me preocupar com isso. Com essa parte. Eu sei que no futuro eu vou poder pagar um plano de saúde para minha mãe, um plano de saúde para meu pai, entendeu? Assim, eu sempre tive essa consciência que eu nunca poderia pagar uma faculdade de medicina. Então, o que me restava sempre foi estudar. Como minha avó sempre diz, o peso da caneta é menor que o da enxada. Então, eu sempre tive essa consciência que eu precisava estudar. Tua avó disse isso para ti? Aham. Peso da caneta é mais leve que o da enxada. Perfeito. Então vamos lá. Mais alguma dificuldade? Tu falou atenção, taxa de retenção, emoção. Mais alguma dificuldade? E as crenças limitantes. Acho que influenciou até mais do que deveria na minha vida. E durante o ensino médio eu até procurei outros cursos, pensei no que eu ia fazer, porque medicina supostamente era muito complicado e não tem lugar para o pobre na medicina, como dizem, né? Então, quando eu conheci você, foi maravilhoso, porque eu vi um método que realmente dava resultado. E ainda bem que eu consegui isso cedo, porque se eu tivesse desistido da medicina para fazer qualquer outro curso, eu não sei se eu seria feliz. Como é que tu fala pro teu filho, pra tua filha? Não sei se tu quer ter uma família, Maria? Eu não penso muito nisso, não. Agora eu estou mais focada em passar no Uhum. Tá, mas vestibular. vamos pensar Depois, assim. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar mas lá no hoje eu futuro. penso sim. Talvez daqui para lá eu mude de ideia, mas eu penso sim no futuro. Tá, vamos pensar no futuro. Tu médica com a tua clínica na capital, tá? Vamos botar aí que tu vai ganhar 40 mil por mês, tá? 40 mil por mês, vai poder fazer a tua caridade, vai poder ajudar as pessoas. Tu vai estar ali realizando o seu sonho. E aí você, né, vai querer ter filhos. Como é que tu olha pro teu filho e diz assim, você tem que correr atrás dos seus sonhos? Você pode, porque você vai ir atrás dos seus sonhos. Mas imagina aquela pessoa lá. Vamos supor que tu fez enfermagem. Fez enfermagem ali, trabalha no hospital, trabalha com médicos, tudo, né? E aí você chegou um momento da tua vida que você casou, né? Teve filhos, teve tua família lá. E aí a tua filha cresceu. E ela pergunta, mãe, eu quero fazer tal coisa, quero seguir meus sonhos. Será que eu vou? Será que não? E aí o que tu vai dizer para ela, Eu apoiaria, com certeza. né? Então, Mas assim, supostamente os nossos filhos tecnicamente nasceriam em berço de ouro. As pessoas que nascem assim geralmente não valorizam o que têm. isso aí. Acontece bastante. Então, assim, isso eu aprendi com a Daphne, tá? A Daphne é uma veterana minha da faculdade de medicina. Tem um vídeo dela no YouTube bem legal. E ela fala o seguinte: ela era professora, tinha a escola dela, tudo, mas era a medicina que fazia o coração dela brilhar. E aí ela tinha as gêmeas, né, as filhas dela, pequena. E aí ela pensou: como é que eu vou exercer a paternidade? Como é que eu vou criar as minhas filhas, sendo que nem eu fui atrás do meu sonho? Então, se eu for atrás do meu sonho, eu vou cuidar muito melhor das minhas filhas, porque aí eu vou ter coragem para olhar no olho dela e dizer: você pode, você consegue, vai atrás dos seus sonhos, porque eu fui. Lembra do Exatamente. coach? Fala, 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 mas ele não foi lá e fez. Então, só para mim ver se eu peguei aqui as tuas crenças. Saber tudo o conteúdo, né? Não tem lugar para o pobre na medicina, baixa renda, né? Se sustentar na medicina e por que você não faz enfermagem. Eram as crenças que você tinha. Isso? Uhum, sim. Tá, beleza. E agora eu quero perguntar obstáculos. Quais são o que eram, né? Antes de tu entrar no ATM, quais eram os obstáculos que tu tinha? Eu acho que o principal era o método. Tá. Porque quando eu estava no ensino médio, eu culpava bastante a escola. Eu pensava, nossa, os professores não devem ser bons o suficiente. E tinha isso, sabe? Só que depois de um tempo, quando eu comecei a fazer o cursinho, eu percebi que, independentemente de qual for o professor, o método estava errado. Não importa o quanto eu pagasse no cursinho.
Até porque, Maria, o teu professor do ensino médio, ele... O que acontece? Ele também ele fez a mesma faculdade que o do cursinho. Para ele ser professor, ele tem que ter feito a faculdade. Correto? Correto. Então, assim, eles fizeram a mesma faculdade, eles adquiriram o mesmo conhecimento. É a mesma coisa eu dizer que o médico que estudou na particular é menor que o médico que estudou na federal. É o mesmo conteúdo. Pode ter médicos bons da particular e médicos ruins da federal, ou vice-versa. Exatamente. Né? A faculdade é você que faz. Então, assim, eu acho que assim, a gente não pode culpar os... Eu tive professores que me desestimularam muito, né? Foram muito ruins comigo. Mas eu tenho empatia hoje, eu tenho empatia por eles, eu consigo me colocar no lugar deles e entender o porquê que eles falavam aquilo que eles falavam. Eu consigo Hoje eu ter essa também. noção. Porque era uma ideia deles motivar, só que na verdade acabava desmotivando. Então, assim, se o cara ficou 13 anos na escola e vai entrar num cursinho online, vai entrar numa plataforma online, ele vai estar repetindo o que ele fazia antes. Então, se 13 anos, mas é que durante a escola eu não me motivava. Por causa do método. Muda o método que É, tu vai se motivar. é exatamente isso. Eu também, eu era uma pessoa muito prepotente, porque tinha professor meu que estava ali há 10 anos trabalhando e eu queria saber os assuntos que esse professor sabe, que é basicamente possível. Que parar de ser prepotente me ajudou bastante. Humildade. É, Tá, beleza. E acelerador, o que que tu acha que vai acelerar a tua aprovação em medicina? a saúde mental, sem dúvida nenhuma. Acho que logo quando eu comecei a estudar com a saúde mental em dia, eu já vi resultado assim logo de cara. Sem dúvida nenhuma. Vai acelerar bastante. Tá, beleza. Saúde mental é tudo, né? Porque a saúde mental é as funções cognitivas, né? Então, se você não tiver atenção, foco, memória, você não vai conseguir evoluir, né? Exatamente. Perfeito. Mais alguma dúvida, Maria? Não. Acho que deu pra gente conversar tudo, né? O Uhum, que que tu achou? muito Gostou da legal. mentoria? Eu adorei. Obrigada, Léo. Obrigadão, querida. Qualquer coisa me chama, tá? Se precisar de alguma coisa e faz os 2 turnos de simulado, tá? Tá certo. Tchau. Tchau, obrigadão. Até mais. Bons estudos. Pra você também.